Professor, o que pode causar uma parada cardíaca? E aí nós temos que lembrar que é muito complicado quando a gente fala de etiologia para parada cardiorrespiratória. Porque toda e qualquer doença, todo e qualquer evento que leva à morte, ele culmina com parada cardiorrespiratória. São muitos os eventos, são muitas as etiologias de uma parada cardiorrespiratória. Mas eu resolvi, levantar aqui alguns fatores, alguns agentes, alguns eventos que podem levar a uma parada cardiorrespiratória. E aí, para a gente poder pensar junto, para a gente poder analisar junto, né? E lembrando, uma pneumonia pode levar a uma parada, assim como uma trombose que evolui para uma TEP pode levar para uma parada. E cada uma vai ter o seu mecanismo fisiopatológico. Cada uma terá o seu mecanismo fisiopatológico. Então temos que entender isso. Uma vez, eu gosto de contar essa história para relembrar o fator causa-consequência, não é? Eu estava no pronto-socorro e tinha um médico recém-formado, mas muito gente fina, muito humilde, muito gente boa. E aí chegou um paciente em parada, o paciente ele tinha uma história de IAM há 15 dias, que evoluiu, né, em corpo esquerdo do coração, que evoluiu com insuficiência cardíaca, que ele fez edema agudo e ele chegou em insuficiência respiratória. Tentamos reverter a parada, mas não teve como, o paciente foi a óbito. E na causa do óbito, ele colocou lá no atestado de óbito, parada cardiorrespiratória. E aí eu até brinquei com ele, falei assim, doutor, mas pô, pensa comigo aqui, não existe, você já viu algum paciente morrer sem parar o coração? Nossa, gente, nós estamos no velório do paciente. O paciente está morto, mas olha como é que o pulso dele está cheio. Ele está morto, mas olha, mesmo morto a pressão dele está 12/8. Não existe, né, gente? E aí eu brinquei com ele, falei, cara, então não vamos mais fazer atestado. Vamos colocar parada cardiorrespiratória em todos os casos. Acidente, parada cardiorrespiratória. O paciente se afogou, parada cardiorrespiratória. Tiro na cabeça, parada cardiorrespiratória. Não, nós temos que trabalhar o fator causa-consequência. Ele teve um IAM. O IAM levou a uma ICC à esquerda. A ICC levou a uma EAP, edema agudo de pulmão. A EAP levou a uma insuficiência respiratória. E a insuficiência respiratória levou a parada cardiorrespiratória. E aí nós temos que a parada cardiorrespiratória, ela foi consequência da insuficiência respiratória. A insuficiência respiratória foi causa da parada. A insuficiência respiratória, ela foi consequência do EAP. O EAP, ele foi causa da insuficiência respiratória. O EAP, ele aconteceu por conta da ICC à esquerda. A ICC à esquerda causou o EAP. O ICC à esquerda, o ICC à esquerda foi causado pelo infarto agudo do miocárdio. Foi consequência do infarto agudo do miocárdio. E o infarto agudo do miocárdio, por sua vez, foi a causa do ICC à esquerda. Fator, causa, consequência. Não podemos nos esquecer disso. Isso é básico, né? Então, temos sempre que pensar qual foi o evento fisiopatológico que levou àquela parada. Dentre as causas e etiologias de parada, nós podemos citar muitas, e eu vou citar algumas aqui. Lesão miocárdica, tá? A lesão miocárdica, a lesão no tecido do coração, pode causar uma parada cardiorrespiratória. Professor, mas como que pode ser causada uma lesão miocárdica? Nós temos eventos traumáticos, por exemplo, um trauma direto no tórax, né? Um esmagamento de tórax, um ferimento por arma de fogo, um ferimento por arma branca que perfurou o miocárdio.
E nós temos eventos clínicos. Por exemplo, um infarto agudo do miocárdio, não é? Um prolapso valvular, uma valvulopatia, tá? Então, qualquer evento que cause uma lesão direta no miocárdio, ela pode ser, na verdade, pode gerar parada cardiorrespiratória. Não podemos nos esquecer disso, não é? Então, assim, eventos que geram lesão miocárdica. Uma outra causa muito importante, hemorragia, tá? A hemorragia, ela leva ao que nós conhecemos como choque hipovolêmico ou choque hemorrágico, não é? E chega um ponto que o coração ele não tem volume para ele suficiente para que ele possa mandar esse sangue para todo o corpo. Lembramos aqui que o lado direito do coração ele faz a pequena circulação. Função do lado direito do coração é mandar o sangue para ser oxigenado. A função do lado esquerdo do coração é mandar o sangue para todo o corpo, do seu couro cabeludo, a sola do seu pé. O sangue é mandado pelo ventrículo esquerdo, pelo lado esquerdo do seu coração. Então, só que para isso tem que ter um volume. Nós temos como volemia em torno de 7% do nosso peso corporal. Se você pesa 70 quilos, 7 vezes 7, 49. Ou seja, você tem aproximadamente 4,9 litros de sangue. E a partir do momento que nós começamos a perder sangue, o nosso corpo ele entra num processo de tentar manter o débito cardíaco. O débito cardíaco é o volume de sangue que passa pelo coração no período de 1 minuto. Tentar manter esse débito cardíaco para que eu não morra. E aí o que o corpo começa a fazer? Ele começa a fazer vasoconstricção, ele começa a fazer vasoconstricção periférica, a pessoa fica pálida. Por quê? Porque o corpo começa a concentrar sangue na parte central. Tudo isso são mecanismos para poder sobreviver ao processo de hemorragia. Só que chega um ponto, gente, quando a perda sanguínea ela passa de 50%, 60%, que o coração já não consegue mais manter. E, aliás, quando passa disso, ele já é praticamente inviável à vida. Não existe, por mais que esse coração tente bater, não tem volume. Para que ele faça uma sístole, ele tem que fazer uma diástole. Para ele esvaziar, ele tem que encher. Simples assim. Simples assim. Não é? Então, assim, eu tenho que pensar que, no caso de uma hemorragia, o próprio coração vai sofrer com aquela falta de sangue, com aquela falta de oxigênio.